Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Ayrton Vieira e esse é o canal Caterhom, exato, J com som de R, posto que a grafia é em espanhol, como explicado no vídeo anterior. Bom, esse vídeo rapidamente feito será para responder a um, por assim dizer, convite a nós feito pelo senhor Cristiano Cris Macabeus, um paulistano radicalizado curitibano e já de longa data conhecido nos meios internéticos, formado em turismo e, nas horas vagas, blogueiro. Bom, a questão foi a seguinte: eu havia feito um vídeo sobre Rafael Brito, em Anguera. Este vídeo foi indicado ao Sr. Cris pelo YouTube e ele teve a amabilidade de vê-lo. E logo após tê-lo visto, na velocidade 2x, porque segundo ele, aspas, aqui eu anotei em algum lugar, sim, viu o vídeo em 2x, de aspas, de tão pausado que o rapaz fala. Fecha aspas. Muito obrigado, Sr. Cris. Ainda que esse rapaz seja aproximadamente uns 12 anos mais velho que o senhor e muito provavelmente quase na idade de ser seu pai. Mas o fato é que o senhor Cris Macabeus, então, deixou dois simpáticos comentários neste vídeo. O primeiro dos quais dizia o seguinte: o Cabra já começou o vídeo como uma mentira. O Cabra, neste caso, este que vos fala. Me traga um documento e logo em seguida vem uma pergunta-desafio. Me traga um documento da igreja onde diga que uma aparição só pode ser reconhecida depois que entidade parar de aparecer. Assim, ipsiliteris. Ato contínuo, um segundo comentário, no qual diz o Sr. Cris Macabeus: amanhã eu vou fazer um vídeo te convidando para defender o vidente de Anguera ao vivo no MEI canal. Novamente, ipsiliteris, Ctrl+C, Ctrl+V. Podem conferir nos comentários daquele vídeo. Muito bem. De fato, o Sr. Cris Macabeus, no dia seguinte, fez um seu vídeo, cujo link está na descrição do nosso, intitulado Tradicionalismo, Sede-Vacantismo e Aparicionismo, convidando o canal Caterhom e o Tiba para uma live. Muito bem. Agradecendo ao Sr. Cristiano Cris Macabeus por ter visto o nosso vídeo por indicação do YouTube e tal, e nos feito o convite. Então eu me sinto no direito de respondê-lo através desse vídeo, lamentavelmente declinando o seu convite, o Sr. Cris, pelos motivos elencados logo abaixo, e que serão 7. Bom, vamos lá. Do meu vídeo, o Sr. Cris, após vê-lo, então, em 2x, dado a minha morosidade, coisa que eu dou razão ao Sr. Cris, né? Às vezes nem eu mesmo aguento e tenho paciência para me ouvir, que dirá os leitores. Por isso que, aproveitando a sugestão do Sr. Cris, já no vídeo passado, eu indicava aos meus possíveis futuros ouvintes que pudessem ouvir-me em velocidade mais célere, uma vez que o que importa é o conteúdo, não a pessoa que fala, nem tanto como fala. Apesar de, após 30 anos quase em sala de aula, me custa, de fato, comunicar-me por este meio de comunicação, que particularmente eu não gosto nem um pouco. Bom, então, após ter visto em 2x, então, como dito, o meu vídeo,
uma única vez, em um único vídeo do meu canal, o Sr. Cris já se considerou capaz de classificá-lo como, aspas, um canal totalmente sedevacantista, ultra-tradicionalista e que se apoia nas aparições de Anguera como um argumento de autoridade. Fecha aspas. Até aqui o Sr. Cris Macabeus. Muito bem. Então o Sr. Cris, como dito, lamentavelmente declina o seu convite pelos motivos abaixo, dos quais o primeiro é que, naturalmente, quem sou eu para pelejar, ou mesmo para dialogar com um macabeu? Esta pobre figura franzina, desprovida de qualquer meios bélicos e disposição para uma luta dessa natureza. Um segundo motivo que eu terei que declinar ao muito simpático convite do Sr. Cris é que eu, sendo um menos, jamais poderia me arvorar numa peleja com um mais. Neste caso, aspas, quem mais fala de Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Me tire dessa, Sr. Cris, porque já não daria nem para a saída. Reconheço e deixo aqui o meu humilde reconhecimento. Bom, o terceiro motivo pelo qual tenho de declinar do seu convite é o seguinte. É porque o senhor, então, como dito, faz os seus comentários, nos seus comentários, o primeiro dos quais, depois de me chamar de mentiroso, o senhor me desafia a que apresente, simplesmente um documento da igreja dizendo, segundo as suas palavras, que uma aparição só pode ser reconhecida depois que a entidade parar de aparecer. Para ser mais exato, depois que a entidade parar de aparecer. Ok. Eu lhe respondo com uma pergunta também, desafio. Me apresente, o senhor, um documento da igreja definitório de uma suposta aparição antes do término desta aparição. Em outras palavras, para facilitar, me apresente uma única aparição ou suposta aparição da igreja que antes do término dos eventos teve, por parte da igreja, o seu veredito, dizendo que esta aparição é de cunho sobrenatural, não é de cunho sobrenatural. Me mostre isto e eu lhe mostro os documentos da igreja referentes a que uma aparição não pode ser sobre ela batido o martelo, o que é coisa mais normal e lógica deste mundo. O que não significa que a igreja não possa emitir pareceres parciais e pontuais sobre alguns aspectos destes eventos. Mas aí o senhor me cita Medjugorje como, então, um suposto exemplo de supostas aparições em que a igreja já teria se definido, sobre ela. Sobre isso, lamento, Sr. Cris Macabeus, mas quem lhe desmente é ninguém menos que o senhor Vítor Manuel Chucho Fernandes, que recentemente, mais precisamente no dia 21 de maio passado, essa informação que nos traz é um site completamente insuspeito da Unicinos, em que, nesse pronunciamento, então, num seu pronunciamento, sobre aquela questão do documento recente, saído e tal, sobre as aparições, normas para as aparições, etc., que supostamente retifica
né, aquele documento de Paulo VI, dito, mencionado no vídeo de introdução sobre Anguera. Então, abre aspas, palavras do senhor Vitor Chucho Fernandes, que vai lhe responder, infelizmente, em sentido negativo, né, sobre a sua assertiva de que Medjugorje seria um exemplo das supostas aparições em que, antes mesmo do seu final, a igreja já se manifestou sobre ela. Abre aspas. Na sexta-feira, o cardeal Matéria, né? Na sexta-feira, o cardeal argentino Vítor Manuel Fernandes apresentou um novo conjunto de normas para avaliar a autenticidade das aparições marianas e outros fenômenos espirituais, afirmando, diz a matéria, que uma decisão sobre os famosos acontecimentos em Medjugorje ainda está em andamento. Ouviu, seu Cris? Sabe o que isso significa? Muito bem. Então, essa é a minha resposta quanto à sua primeira questão, ou o seu primeiro comentário no meu vídeo. Já quanto ao segundo comentário, me convidando para, aspas, defender o vidente de Anguera, vai o meu quarto motivo para declinar de seu convite. Porque eu simplesmente não tenho o porquê participar de um vídeo para, aspas, defender o vidente de Anguera ao vivo. Fecha aspas. Isso por 4 motivos. A. O vidente de Anguera pode defender-se por si só. B. Não sou advogado, representante e tampouco discípulo do senhor vidente de Anguera. Como também não sou aparicionista, sédio-vacantista, exatamente, senhor Cris, e muito menos ultra-tradicionalista. C. Porque simplesmente, senhor Cris, este não foi o objeto de meu vídeo, Rafael Brito em Anguera. O senhor deve ter, em algo ali, ouvindo o meu vídeo em 2x, se confundindo com o objeto ou a razão do meu vídeo. Portanto, jamais poderia responder positivamente a um convite desse tipo, com base em algo em que não estava em jogo em meu vídeo, e posto que o seu convite é um convite em função deste vídeo. Consegue me entender? Por fim, caso, na verdade são três motivos, A, B e C, que eu tinha anotado aqui, exatamente, esse é o terceiro. Mas se o senhor quiser depois voltar ao meu vídeo, quem sabe, no 1.5, 1.25, talvez o senhor entenda melhor, né, o que ali é dito. Então, com isso, partimos para o quinto motivo que me fará, lamentavelmente, declinar de seu simpático convite. Veja, aqui cabe, né, a leitura do meu apontamento, em que eu jamais me disporia também em pelejar, né, com alguém que, ao me acusar de, aspas, abrir e fechar meu vídeo com uma inverdade, fecha aspas, abre, entremeia e fecha o seu pequeno vídeo com estas, sim, inverdades. Sofismas, enganações, que talvez o senhor mesmo não tenha se dado conta, né? Isso porque eu disse o que eu não disse. Isso me faz
inferir, né, que talvez o senhor possa ter algum problema de cognição, sem deméritos, ou chacotas, ou de qualquer tipo. Posto a leitura quase que totalmente enviesada que o senhor faz do meu vídeo. Por isso não teria razão por que aceitar o seu simpático convite. Mas há um quinto motivo, aliás, há um sexto motivo, e este é que eu também não me disporia em pelejar com alguém que, tendo visto meu vídeo em 2x, sem se dar ao trabalho sequer de saber o meu nome ou a pronúncia correta do canal, coisa de somenos, ok, mas ainda assim é uma pessoa um tanto quanto propensa à segunda tentação do deserto. Entenda-se, segundo o Evangelho de São Mateus, não de São Lucas. E não somente propenso a isto, como de fato alguns outros vídeos seus denotam, pela maneira que o senhor trata os temas, muitas vezes de forma rasteira, e eu posso dizer mesmo que com um certo viezinho, como o senhor Rafael Brito e tantos outros, com um viés um tanto quanto protestante, apesar de o senhor protestar, certamente irá protestar contra isso, das leituras, um pouco à base do livro Exame luterano, em que as compreensões pessoais dão a norma, ditam a norma nesses casos, mostrando então um interesse não tão genuíno para com as coisas da igreja e a seriedade que esses temas exigem. Por fim, e aqui eu faço questão de ler, ipsiliteris, jamais me disporia a pelejar com o senhor Macabeu, tendo em conta o de São Paulo. Aspas. Lembra-lhes tais coisas e conjura-os, por Deus, a evitarem discussões vãs, que de nada servem a não ser para a perdição dos ouvintes. 2 Timóteo 2,14. E com isso encerro o meu vídeo em Cristo Jesus, Maria Santíssima e São José, que sim, Senhor Cris, muito provavelmente, ao que pensa o Senhor e a maioria, não só não morreu quando, antes, melhor dizendo, da vida pública de Jesus, parênteses, coisa que a tradição da igreja, ao contrário do que dito pelo Senhor, jamais bateu um martelo. Tanto assim é que a própria igreja nunca se manifestou canonicamente a esse respeito, como, por exemplo, no dogma da Assunção, da coroação, nos 5 dogmas marianos. Ainda não foi dado pela igreja nenhum dogma josefino, portanto, o tema ainda está em aberto. E, portanto, quem é o Senhor para insinuar sequer que conheça, que tenha conhecimento, como foi dito para o senhor Rafael Brito, que tenha conhecimento
de toda a produção literária, teológica, para afirmar com a Igreja de que São José morreu antes da vida pública de Jesus. Pense sobre isso. E vou além. Se é que morreu. Se é que São José morreu. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Até a próxima, se Deus quiser.